Então, tem aqui algumas crenças, né? Por que muitas pessoas acabam não se conectando? Exemplo, crenças ancestrais, né? Aqui, crenças ancestrais de se eu for para a luz, eu vou perder o ego, a individualidade. Se eu voltar para Deus, eu vou deixar de existir. Ou seja, eu vou literalmente morrer, só que morrer também é uma ilusão. Ninguém morre de verdade, tá? Se eu evoluir demais, serei atacado espiritualmente, eu preciso ser santo, santa, para me conectar com Deus, não sou digna ou merecedora de me conectar com Deus, né? O espectro dessa crença aqui é bem abrangente. Tem inclusive essa aqui, eu preciso de alguém para me levar até Deus, pois sozinha não sou capaz. Ah, outra coisa, outra crença que muitas pessoas acabam tendo. Deus está chateado comigo. Muitas pessoas acabam... Já vi essa crença aqui também, é muito comum. Tô tentando lembrar outras crenças que fazem com que a pessoa não se conecte com o eu superior, né? Crenças ancestrais. Se eu for para a luz, eu vou perder o ego. Significa, se eu evoluir, se eu transcender, eu vou perder a minha individualidade, eu vou parar de existir, né? Eu vou parar de ser quem eu sou. E o ego, ele é projetado para proteger a si próprio, tá? Deixa eu só colocar uma outra crença aqui, que aí eu vou explicar um pouco da configuração natural do ego, tá? Deus está chateado comigo e tem uma outra que é sobre a família, que eu já vi também. Se eu me iluminar, vou deixar minha família para trás. Essa daqui também já vi, é muito comum. Se eu me iluminar, vou deixar quem eu amo para trás. Essa eu já vi também, chega a ser engraçado. Eu tô dando risada, mas é uma risada respeitosa, tá, pessoal? Porque eu sei que, de um ponto de vista, chega a ser engraçado, mas é como se você pensar assim, a pessoa perguntando assim, mas a conexão com o eu superior significa que eu vou ter que ser calma demais? Quando você olha do outro ponto de vista, de entendimento do que é o eu superior, chega a ser engraçado, porque você pensa, não, o seu eu superior é justamente o que talvez vai te trazer esse sentido de força, de posicionamento, de você conseguir trazer a sua realidade, a sua essência para fora e conseguir pôr limites e se posicionar. Só que aí as pessoas acabam acreditando nessas coisas, né? Então é por isso que eu tenho a tendência a achar engraçado essas crenças aqui, tá? Mas vamos lá, que eu queria só explicar uma coisa importante. O ego, ele é base da vida manifesta. O que isso daqui significa? Base da vida manifesta. A vida em cima, eu vou colocar aqui, imagina uma mesa, tá? Eu vou tentar aqui que eu tô sem o tablet, que o nosso tablet, ele... eu tô fazendo uma mesa aqui da melhor forma que eu posso, porque nosso tablet, ele estragou. Tá no conserto, então... Vou colocar aqui, tá? Então, a vida aqui tá na base da mesa. Isso daqui é uma mesa, tá? Fiz do melhor jeito que eu consegui. A mesa tem aqui suas perninhas, ou seja, o pilar da vida manifesta, tá? A vida manifesta é a vida em que a gente toca, sente e etc. Esse pilar 1 aqui e esse pilar 2 aqui... Aí, pronto, ó, sucesso. O 1 é o ego e o 2 é o livre-arbítrio. Mas vai falar, só tem isso? Não, tem várias outras. Por exemplo, tem... Aqui. Eita. Vai dar certo. Aqui, por exemplo, amor incondicional. Certo? Então, para haver a vida manifesta, é preciso ter o ego. O ego é o seu sentido de separatividade. Se tira o ego, se eu venho aqui na mesa e eu derrubo o pilar número 1, o que acontece? A vida manifesta cai. Por quê? Porque sem ego, todos nós seríamos a vida, expressão, sentimento e sabedoria de que somos o todo. Só existia Deus. Deus na consciência de ser a própria fonte criadora. Entende? Então, o ego, ele é base para a vida manifesta.
Pelo menos a vida manifesta do jeito que nós temos. Existe sim vida manifesta sem ego, só que é uma outra configuração, tá? A gente não vai falar disso agora. O livre-arbítrio é base da vida manifesta do jeito que nós conhecemos. Por quê? Porque sem o livre-arbítrio, a gente simplesmente não ia decidir, ou seja, a gente não ia co-criar, a gente não ia saber, achar, acreditar que a gente está co-criando, que a gente existe. Então, sem o ego e o livre-arbítrio, a gente ia saber em plenitude que todos nós somos um, logo não existe vida separada, não existe senso de separatividade. E o amor incondicional também, ou seja, eu só experimento as coisas que eu tenho que experimentar, por exemplo, a raiva, por causa do amor incondicional. Você já reparou que o seu corpo físico não se desfaz quando você xinga alguém? Seu corpo físico é fiel à personalidade egóica que está ali dentro dela. Ou seja, aquele espírito, né? O ego para o espírito que está dentro do corpo da pessoa. Então, quando você, sei lá, xinga uma pessoa, ou quando você faz alguma coisa que você se envergonha, o seu corpo físico não se desfaz. Por quê? Amor incondicional. Amor incondicional não importa o que você faça, a vida estará lá sustentando você, ou seja, mantendo sua existência. Tá? Aí entra outro espectro, tá? Que a gente não vai abordar agora, por uma questão de que essa live ela vai ficar muito extensa se a gente entrar em todos os pormenores, mas entra outro espectro quando a própria personalidade se desconecta com a vida e ela, por muito tempo, todos os dias, várias vezes ao dia, tem pensamentos de eu não queria estar vivo, ou pensamentos de a vida é uma prisão, de a vida é uma tortura, de que eu não deveria existir, porque eu sou um erro, esse tipo de pensamento e crença. Quando ela acredita piamente nisso, então esse amor incondicional pode atuar de uma forma que a própria cura da pessoa seja o desencarne dela. Mas a gente não vai entrar nesse espectro agora, tá? A gente não vai entrar nesse espectro agora, tá? Só tô explicando aqui a base da vida manifesta como o ego, tá? E o ego tem dois impulsos naturais do ego: atração e rejeição. O que é o impulso de atração? Eu quero porque eu que mando e eu quero agora. Não importa os outros, eu quero agora. Rejeição eu não aceito porque eu que mando e eu não aceito e ponto. Ou seja, o luto tem a ver com o impulso natural do ego de rejeição. Eu não aceito que essa pessoa morreu. Eu não aceito e ponto. Porque quem manda aqui sou eu, é a minha existência e essa pessoa vai ficar viva. Ou seja, o ego traz o não importa os outros. Tá bom? Eu vou até copiar e colocar aqui embaixo porque é a mesma coisa. Não importa os outros. Eu não aceito. Não importa os outros. Não importa se a morte para aquela pessoa foi a cura dela. Eu não aceito e ponto. É isso, tá? Então, você já entendeu agora que existem algumas crenças que fazem com que você não se conecte com o seu eu superior. Majoritariamente ancestrais. E a principal delas, se eu for para a luz, eu vou perder o ego. Ou seja, o ego, que é a base da vida manifesta, projetado e programado para ser o Deus, colocar minúscula, substituto. Ou seja, só consegue olhar para si mesmo. É o nosso vaidoso interno. O nosso ego, que é a base da vida manifesta, é por isso que ele não pode ser demonizado, porque ele é a base da vida manifesta, é o nosso senso de separatividade, projetado e programado para ser o Deus substituto. O que na prática isso significa? Só consegue olhar para si mesmo. Eu sou o Deus individual, né? Na perspectiva do ego. Então, quando o ego, ele sente que ele vai perder, ou seja, deixar de existir, ele literalmente entra em estado de desespero e começa a sabotar o processo. Se você acredita que quando você for para a luz, você vai perder o seu ego, sua personalidade, sua individualidade, o seu ego sabota o processo.
Ou seja, ele vai tentar fazer você parar com isso, né? Ele vai bloquear todo o rolê aqui. Renata, no meu caso eu não me achava digna por enxergar Deus como um ser no trono. Pois é, muitas pessoas. A religião sempre nos ensina que estamos muito abaixo de Deus. Verdade, ensina mesmo. Inclusive, isso é uma tragédia, tá? Porque faz as pessoas se sentirem cada vez mais aprisionadas na ideia de que não são capazes, não são dignos, não são merecedores. Oi, Maria, boa noite. Essa explicação é maravilhosa. Gratidão, gratidão. O livre-arbítrio é o próprio amor incondicional, pois é o amor sem condicionamento, respeitando a vida. Exatamente.